Olá, espero que todos estejam bem, que Deus Pai se faça presente em cada minuto na vida de cada um dos amigos. Vamos hoje dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Iniciemos com o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos, ó Pai, hoje e sempre. Não nos deixe, Pai, que caiamos em tentações. Livra-nos de todo o mal que ainda existe em nós. Que assim seja, com a graça de Deus. Bem, nós vamos dar continuidade ao capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os puros de coração. Hoje nós estamos no item 11, escândalos. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Claro que nós já sabemos que Jesus falava muito por parábolas e também aqui nós devemos ver, como já vimos em outros capítulos, que a linguagem na época em que aqui ele esteve presente tinham algumas vezes uma outra conotação, um outro sentido. Escândalos aqui está no sentido de enganar o próximo, de fazer armadilha, no sentido de praticar maldade, de fazer o outro tropeçar, sabe, nos caminhos da vida. Então, a gente pode colocar assim, ó, escândalos. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Se vossa mão é motivo de fazer com que o outro se machuque, caia numa armadilha, que você ultrapasseia, é preferível não tê-la. É nesse sentido e não no sentido exato. E não tê-la para quê? Para não praticar maldade. Então vejamos a leitura. Aquele que escandalizar, ou seja, aquele que enganar, fizer armadilha, porém, a um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse o pescoço num grande mó e o lançassem ao fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que sucedam escândalos, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Ai daquele, que traga ali essa armadilha a outro, aos pequeninos que ele diz. Nós já vimos nas passagens anteriores que não são as crianças físicas, em estado físico ali infantil, mas há aqueles que creem, aqueles que são humildes, aqueles que são bons e puros de coração. E aqui, quando ele coloca aquele que faça isso, que faça uma armadilha ao próximo, melhor seria que pendurasse no pescoço um grande mó. Olha aí o sentido das palavras. Mó é pedra pesadíssima de moinho, Pedra que faz afundar, por isso que ele usa. Melhor que afundasse no fundo ali do lago do que ficar praticando escândalo. Que escândalo aqui é tudo que leva ao erro e à prática do mal. Ora, se tua mão ou teu pé te escandalizam, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, serem lançados no fogo do inferno. E se o teu olho te escandaliza, tira-o, lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo os dois,
serem lançados no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos declaro que os seus anjos no céu incessantemente estão vendo a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que havia perecido. Mateus capítulo 18, versículo de 6 a 11. Bem, meus amigos, nesse trechinho, algumas coisas precisam ser esclarecidas. Ele coloca aqui num pedacinho que melhor ser lançado no fogo do inferno. Sabemos que Jesus falava de uma forma que o povo entendesse. Aí a Silvia aqui foi pesquisar, né? Porque o inferno, nós espíritas sabemos, está em nós mesmos, na nossa consciência. Não é um lugar físico que exista com o nome de inferno. E aí eu descobri, assistindo uma palestra a esse respeito no YouTube, que o que era considerado e o povo entendia como inferno, um local de dor, de muita dor, né? Era um lugar chamado de um fogo, né? Que queimava ali o tempo todo no fogo de Gina, que era o tempo todo ficava ali aquele fogo queimando. E sabe o que era? Era onde se queimava o lixo. Iam se amontoando lixo, e o povo da época entendia aquilo como um inferno, um pecado. Não pecado para si, mas um lugar difícil, que se caísse ali, ficariam queimando eternamente. Por quê? Porque o fogo não se apagava. Assim, o lixo era jogado nesse monturo, né, que se chamava, era o Vale dos Gemidos. Então é nesse sentido, para ter essa compreensão de que melhor seria lançar fora do que ter que ficar naquele lugar que o povo conhecia fisicamente, onde se amontoavam os lixos e que sempre tinha uma chama queimando. É nesse entendimento. E nós vamos ver que Jesus fala ali de mão, cortar, ou melhor, tirar o olho do que for para escandalizar. Então, também fui buscar um pouquinho sobre isso, e com a graça de Deus, nós temos tantos estudiosos aí que vão estudando e nos esclarecendo. E olha o que eu descobri. É assim, para a gente entender melhor tudo o que vem aí no resto desse trecho, né? Quando Jesus fala de pé, né? Porque ele também vai citar essa palavra, ele está falando de base, de alicerce. Ele não está dizendo só o pé físico que está ali. Quando ele coloca aqui mão, né? Melhor cortá-la, tirá-la, se vossa mão é escândalo, cortá-la. Trabalho, aquilo que se organiza, que se desenvolve. Então, se você trabalhar, fizer alguma coisa, organizar alguma coisa que não for para o bem, então melhor deixar de lado. E a mão representa esse lado do trabalho. O olho da visão interior, da alma, a visão do mundo através do amor. Então a gente precisa entender isso. Quando ele fala do olho, ele não está falando só do olho físico. Mas é tão mais fácil cuidar ali do olho físico. É o que estamos pensando, o que estamos, através do nosso olho, nós estamos vendo, buscando e apontando maldade no outro. Então, quando a gente vê assim, quando ele diz, né, se teu olho, se teu pé, se tua mão for motivo de algo ruim para os outros, arranca-o de ti. Será que é para nós nos amputarmos? Óbvio que não. Isso é no sentido em que o povo da época conseguia entender que era melhor não ter. Mas qual é o objetivo? Como vamos arrancar? Nos modificando, nos melhorando
e parando de usar a nossa base, o nosso trabalho, a nossa visão interior para machucar o outro. E óbvio, quanto mais a parte física mesmo, né? Se eu usar minha mão para bater, espancar, atirar, fazer algo assim. Então, é para nos modificarmos para que não sejamos motivos de escândalo, de armadilha, de maldade. Continuemos a leitura. E se teu olho direito te serve de escândalo, arranca-o, lança-o fora de ti, porque melhor te é que se perca um de teus membros do que de todo o corpo ser lançado ao inferno. Essa leitura, desculpem, essa passagem eu tinha feito, mas vamos lá. Se ela veio novamente, é que precisamos estar atentos. E se tua mão direita te serve de escândalo, corta e lança fora de ti. Porque melhor te é que se perca um de teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno, né? Que é a Gina que nós vimos lá, o montouro, o lixão. E como nos modificando. No sentido vulgar, escândalo é tudo aquilo que choca a moral ou as regras da sociedade de uma maneira evidente, que atrai as atenções. O escândalo não está na ação em si, mas na ação em si mesma, e sim na repercussão que ela pode ter. A palavra escândalo está sempre associada à ideia de um certo tumulto, alvoroço. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, pois seu orgulho sofreria com isso, sua reputação seria diminuída entre os homens, contanto que suas maldades fossem ocultadas. Isso lhe basta e sua consciência estaria tranquila. Estes são, conforme as palavras de Jesus, sepulcros caiados por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos por fora e sujos por dentro. É muito amplo o significado da palavra escândalo, tantas vezes usada no Evangelho e que nós precisamos compreender o seu alcance. Escândalo não é somente o que ofende a consciência dos outros, é também tudo o que resulta dos vícios, das imperfeições dos homens, toda a reação má do indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. Olha que interessante, gente. Quantas coisas, porque na nossa sociedade, no dia de hoje, se sai uma notícia na mídia, no Facebook, no Instagram, no Jornal Nacional ou qualquer outro, nossa, olha o escândalo que apareceu, que descobriram, que fulano fez isso, que aquele fez aquilo. É visto assim, como algo de grande repercussão que deteriora a moral de alguém, porque alguém fez alguma coisa e às vezes não fez. É alguém que está querendo denegrir mesmo essa imagem. Isso nos dias atuais. Mas que muitos, mesmo praticando aquele escândalo lá, no sentido da época em que Jesus escreveu não, porque seus discípulos escreveram, né? Mas deixou esse ensinamento. O escândalo era uma maldade praticada a outro, né? E no sentido aqui da sociedade de 2022, muitas vezes a pessoa pratica alguma coisa, mas se ninguém descobre, ok, consegui. Aí se dá lá o nome de sábio, né? Que nós vimos num dos trechos desse mesmo capítulo, que era tido como espertalhão que passa a perna no outro. Se ele ocultasse, ele não sentia nada, imagina, ninguém descobriu, tá tudo ok. Mas não é isso. Escândalo não é somente o que ofende a consciência do outro, também resulta dos vícios e imperfeições do homem. E sempre, né, é um resultado efetivo do mal moral.
Quer dizer, não estamos ainda desenvolvidos moralmente para que não pratiquemos o escândalo. Então temos que buscar essa mudança em nós, nos mudando, usando o nosso livre-arbítrio, sim, mas tendo discernimento do que fazemos, né? Continuando. É necessário que sucedam escândalos no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos na terra, são tendentes a fazer o mal, e porque árvores ruins dão frutos ruins. É preciso, pois, entender com estas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que exista para eles a obrigação de praticá-lo. Olha que interessante. O mal foi criado pelo próprio homem, por nós mesmos. Mas ai daquele que o praticou, porque será sempre responsabilizado. Não é isso que sempre aprendemos? E nós ainda, somos espírito infantil que não conseguimos aprender o bem. Estamos tentando. E se existem os escândalos, porque nós, homens, a humanidade, o criou, nós próprios. Então, cabe a nós irmos nos modificando moralmente, internamente, para que paremos de praticar escândalos. Continuando, é necessário que sucedam escândalos, pois os homens, estando em expiação na terra, punem-se a si mesmos pelo contato de seus vícios, dos quais são as primeiras vítimas, e cujos males acabam por compreender, e somente depois que estiverem cansados de sofrer seus efeitos, procurarão o remédio no bem. A reação desses vícios serve, portanto, ao mesmo tempo de castigo para uns e provação para outros. É assim que Deus faz surgir o bem do mal, e que os próprios homens tiram ensinamentos de coisas ruins ou desagradáveis. Quantas vezes não aprendemos, mesmo de uma situação ruim? E se assim for, poderá-se dizer que o mal é necessário e sempre existirá, e se desaparecesse, Deus ficaria sem um poderoso meio de castigar os culpados. Portanto, é inútil procurar melhorar os homens, mas se não houvesse mais culpados, não haveria necessidade de castigos. Suponhamos que toda a humanidade fosse transformada em homens de bem. Ninguém procuraria fazer mal ao próximo, todos seriam felizes, porque seriam bons. Tal é o estado dos mundos evoluídos, de onde o mal foi excluído, e assim será o estado da Terra quando tiver progredido o suficiente. Mas, enquanto alguns mundos avançam, outros se formam, povoados por espíritos primitivos, e servem, por outro lado, de morada, de exílio e lugar de expiação para espíritos imperfeitos, rebeldes, que merecem no mal e que são rejeitados nos mundos que se tornaram felizes. Mas ai daquele por quem vem o escândalo, ou seja, o mal é sempre mal. Portanto, aquele que serviu de algum modo de instrumento para a justiça divina, cujos maus instintos foram utilizados, nada mais fez do que fazer o mal, deve, portanto, ser punido. É desse modo, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma provação para um pai que o suporta. Talvez esse pai tenha sido um mau filho que fez seu pai sofrer e que está sofrendo com ele como se fosse a pena de talião. Mas o filho não terá desculpas por proceder assim e, por sua vez, poderá ser castigado, tendo seus filhos rebeldes ou de qualquer outra maneira. Lei de talião, gente, aquela olho por olho, dente por dente. Se tua mão é motivo de escândalo da prática do mal, corta-a. Afirmativa enérgica que seria um absurdo se tomada ao pé da letra.
significa simplesmente a necessidade de destruir em si todas as causas de escândalo, ou seja, do mal. É preciso arrancar do coração todo sentimento impuro, toda tendência viciosa. Será melhor para um homem ter a mão cortada antes que essa mão lhe sirva de instrumento de uma ação má. Será melhor ser privado da visão do que seus olhos servirem para idealizar maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para quem quer entender o sentido figurado e profundo de suas palavras, mas muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave que o Espiritismo dá. Bem, meus amigos, nesse trecho nós vimos ali no início que aqueles espíritos que ainda não se adaptarem à evolução da Terra, que nós estamos vendo, né? Que está aí num processo de regeneração, acaba indo para um mundo onde a energia predominante é igual à dele, ou seja, ainda numa forma primitiva, que pratica a maldade, que ainda está ali num processo difícil de aprendizagem, mas todos devemos saber que Deus é Pai, não deixa ninguém ao acaso e que temos sempre o amparo do nosso mentor, do nosso anjo guardião, que está ali, basta dizer: meu mentor amigo esteja comigo e me orienta, para que eu não use do meu discernimento, do meu corpo, do meu pensamento, para fazer e praticar um mal, para espalhar escândalos sobre a terra, espalhar coisas ruins e difíceis aos outros, àqueles que amo, porque ali está a maior dificuldade, e a seja lá o que for, a própria natureza, né? Então agradeçamos a Deus Pai por mais um dia de estudo. Fiquem com Deus, até breve, se Deus quiser, e que a semana seja maravilhosa. Queridos irmãos, com a graça de Deus, vamos iniciar mais uma leitura e reflexão sobre o Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Que Jesus esteja junto ao coração de cada um. Estamos no livro 3º, capítulo 2, Lei de Adoração, item 5, Politeísmo. Kardec pergunta, 667. Por que o politeísmo é uma das crenças mais antigas e mais espalhadas se é falso? A ideia de um Deus único só podia aparecer como resultado do desenvolvimento mental do homem. Incapaz na sua ignorância de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, agindo sobre a matéria, ele havia dado os atributos da natureza corpórea, ou seja, uma forma e uma figura, e desde então, tudo o que lhe parecia ultrapassar as proporções da inteligência comum, tornava-se para ele uma divindade. Tudo quanto não compreendia devia ser obra de um poder sobrenatural, e disso a acreditar em tantas potências distintas, quantos os efeitos pudesse ver, não ia mais do que um passo. Mas, em todos os tempos, houve homens esclarecidos que compreenderam a impossibilidade dessa multidão de poderes para governar o mundo sem uma direção superior e se elevaram ao pensamento de um Deus único. Então, já nessa primeira pergunta, temos ali o esclarecimento sobre a questão do politeísmo, que é a crença em vários deuses, né? Isso ocorreu no passado, quando os homens estavam ainda impossibilitados de perceber a presença de um Deus único, né? E ter a crença monoteísta. 668. Kardec pergunta: os fenômenos espíritas, sendo produzidos desde todos os tempos e conhecidos desde as primeiras eras do mundo,
não podem ter contribuído para a crença da pluralidade dos deuses, do politeísmo? Sem dúvida, para os homens que chamavam Deus a tudo que era sobre-humano, os espíritos pareciam deuses. E também por isso, quando um homem se distinguia entre os demais pelas suas ações, pelo seu gênio ou por um poder oculto que o vulgo não podia compreender, faziam dele um deus e lhe rendiam culto após a morte. Kardec nos pede para ver o item 603. Vamos voltar um pouquinho para ver qual é essa pergunta, para nos esclarecer ainda mais. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Não. O homem é um Deus para eles, como antigamente os espíritos foram deuses para os homens. Continuando, agora vem uma nota de Allan Kardec. A palavra Deus tinha, entre os antigos, uma acepção muito extensa. Não era como em nossos dias, uma designação do Senhor da natureza, mas uma qualificação genérica de todos os seres não pertencentes às condições humanas. Ora, tendo as manifestações espíritas lhes revelado a existência de seres incorpóreos que agem como forças da natureza, eles os chamaram deuses, como nós os chamamos espíritos. Uma simples questão de palavras. Com a diferença de que, em sua ignorância, entretida deliberadamente pelos que tinham interesse em mantê-la, elevaram templos e altares lucrativos a esses seres, enquanto para nós eles não passam de criaturas nossas semelhantes, mais ou menos perfeitas, despojadas do seu envoltório terreno. Se estudarmos com atenção os diversos atributos das divindades pagãs, reconheceremos sem dificuldade todos os que caracterizam os nossos espíritos, em todos os graus da escala espírita. Seu estado físico nos mundos superiores, todas as propriedades do perispírito e o papel que exercem no tocante às coisas terrenas. O cristianismo, vindo aclarar o mundo com a sua luz divina, não podia destruir uma coisa que não está na própria natureza, mas fez que a adoração se voltasse para aquele a que realmente pertence. Quanto aos espíritos, sua lembrança se perpetuou sob diversos nomes segundo os povos, e suas manifestações, que jamais cessaram, foram diversamente interpretadas e frequentemente exploradas sob o domínio do mistério. Enquanto a religião as considerava como fenômenos miraculosos, os incrédulos as tomaram por charlatanice. Hoje, graças a estudos mais sérios, feitos à plena luz, o Espiritismo, liberto das ideias supersticiosas que o obscureceram através dos séculos, nos revela um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza. Muito bem, vamos ao item 6 agora, sacrifícios. Pergunta de Allan Kardec, 669. A prática dos sacrifícios humanos remonta à mais alta antiguidade. Como foi o homem levado a crer que semelhantes coisas pudessem agradar a Deus? Primeiro, porque não compreendia Deus como sendo a fonte da bondade. Entre os povos primitivos, a matéria sobrepõe-se ao espírito. Eles se entregam aos instintos animais e, por isso, são geralmente cruéis, pois o senso moral ainda não se encontra neles desenvolvido. Depois, os homens primitivos deviam crer naturalmente que uma criatura animada teria mais valor aos olhos de Deus que um corpo material. Foi isso que os levou a imolar, primeiramente animais e mais tarde criaturas humanas, pois, segundo sua falsa crença,
pensavam que o valor do sacrifício estava em relação com a importância da vítima. Na vida material, como geralmente a levais, se ofereceis um presente a alguém, escolheis sempre o de um valor tanto maior, quanto mais amizade e consideração quereis testemunhar à pessoa. O mesmo deviam fazer os homens ignorantes com relação a Deus. 669a. Assim, os sacrifícios de animais teriam precedido os humanos? Não há dúvida quanto a isso. 669b. Segundo essa explicação, os sacrifícios humanos não se originaram de um sentimento de crueldade? Não, mas de uma falsa concepção do que seria agradável a Deus. Vede Abraão. Com o tempo, os homens passaram a cometer abusos imolando os inimigos, até mesmo os inimigos pessoais. De resto, Deus jamais exigiu sacrifícios nem de animais, nem de homens. Ele não pode ser honrado com a destruição inútil de sua própria criatura. Perguntas e temas bem interessantes, onde vemos que no planeta Terra atualmente ainda muitos terráqueos nesse momento, muitos de nós ainda acreditam em coisas tão retrógradas como essa, e ainda existem ali sacrifícios desse nível, acreditando que isso agradaria ali à divindade. Muito difícil ainda, e vemos ali o primitivismo ainda de que muitos de nós estamos sujeitos. Então, atenção a isso. Deus jamais, como diz aqui, jamais exigiu sacrifícios nem de animais nem de homens, e não pode ser honrado com a destruição inútil da sua própria criação. Não é? Então, que compreendamos isso de vez. 670. Poderiam os sacrifícios humanos realizados com intenções piedosas ter algumas vezes agradado a Deus? Não, jamais. Mas Deus julga a intenção. Os homens, sendo ignorantes, podiam crer que faziam um ato louvável ao imolar um dos seus semelhantes. Nesse caso, Deus atentaria para o pensamento e não para o fato. Os homens, ao se melhorarem, deviam reconhecer o erro e reprovar esses sacrifícios, que não mais seriam admissíveis para espíritos esclarecidos. E digo esclarecidos porque os espíritos estavam tão envolvidos pelo véu material. Mas, pelo livre-arbítrio, poderiam ter uma percepção de sua origem e sua finalidade. Muitos já compreendiam por intuição o mal que faziam e só o praticavam para satisfazer suas paixões. 671. Que devemos pensar das chamadas guerras santas? O sentimento que leva os povos fanáticos a exterminar o mais possível os que não partilham as suas crenças, com o fim de agradar a Deus, não teria a mesma origem dos que antigamente provocavam os sacrifícios humanos? Esses povos são impulsionados pelos maus espíritos. Fazendo a guerra aos semelhantes, vão contra Deus, que manda o homem amar ao próximo como a si mesmo. Todas as religiões, ou antes, todos os povos, adoram o mesmo Deus, quer sob este ou aquele nome. Como promover uma guerra de exterminação, porque a religião de um outro é diferente ou não atingiu ainda o progresso religioso dos povos esclarecidos? Os povos são excusáveis por não crerem na palavra daquele que estava animado pelo Espírito de Deus e fora enviado por ele, sobretudo quando não ouviram e não testemunharam os seus atos. E como quereis que eles creiam nessa palavra de paz quando os procurais de espada em punho?
Eles devem esclarecer-se e devemos procurar fazê-los conhecer a sua doutrina pela persuasão e a doçura, e não pela força e o sangue. A maioria de vós não acreditais nas nossas comunicações com certos mortais. Por que quereis, então, que os estranhos acreditem nas vossas palavras quando os vossos atos desmentem a doutrina que pregais? 672. A oferenda dos frutos da terra teria mais mérito aos olhos de Deus que o sacrifício dos animais? Já vos respondi ao dizer que Deus julgaria a intenção e que o fato em si teria pouca importância para ele. Seria evidentemente mais agradável a Deus a oferenda de frutos da terra que a de sangue das vítimas. Como vos dissemos e repetimos sempre, a prece dita do fundo do coração é 100 vezes mais agradável a Deus que todas as oferendas que lhe pudesses fazer. Repito que a intenção é tudo e o fato não é nada. 673. Não haveria um meio de tornar essas oferendas mais agradáveis a Deus, consagrando-as ao amparo dos que não têm sequer o necessário? E, nesse caso, o sacrifício dos animais, realizado com uma finalidade útil, não seria mais meritório que o sacrifício abusivo, que não servia para nada ou não aproveitava senão aos de que nada precisavam? Não haveria algo de realmente piedoso em se consagrar aos pobres as primícias dos bens da terra que Deus nos concede? Deus abençoa sempre os que praticam o bem. Amparar os pobres e os aflitos é o melhor meio de homenageá-lo. Já vos disse, por isso mesmo, que Deus desaprova as cerimônias que fazeis para as vossas preces, pois há muito dinheiro que poderia ser empregado mais utilmente. O homem que se prende à exterioridade e não ao coração é um espírito de vista estreita. Julgai se Deus deve importar-se mais com a forma do que com o fundo. Então, fica claro a cada um de nós que o sacrifício maior que podemos oferecer a Deus é a luta ali contra as nossas mazelas morais, nos corrigindo e fazendo a caridade, lembrando que sem a caridade não há salvação. Então, nada vai importar outras situações para louvarmos ali a Deus. E aqui nesse item 6, sacrifícios, fica claro então que são situações, seja sacrifício de homens, de animais, de frutas, de tudo mais ali, oferendas, né? Que isso vai deixar de existir conforme o nosso progresso espiritual. Essas práticas não vão mais estar presentes quando estivermos lúcidos realmente e elevados na nossa relação com Deus. Buscando no Evangelho, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, temos um item que se chama o sacrifício mais agradável a Deus. E diz: portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com o teu irmão, e depois virás fazer a tua oferta. Mateus capítulo 5, versículos 23, 24. Quando Jesus disse, vai te reconciliar primeiro com o teu irmão e depois virás fazer a tua oferta, ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o dos próprios ressentimentos,
que antes de pedir perdão ao Senhor, é preciso que se perdoe aos outros e que se algum mal se tiver feito contra um irmão, é necessário tê-lo reparado. Somente assim a oferenda será agradável, porque é proveniente de um coração puro de qualquer mau pensamento. Ele materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e era necessário conformar as suas palavras aos costumes do povo. O cristão não oferece prendas materiais, pois que espiritualizou o sacrifício, mas o preceito não tem menos força para ele. Oferecendo sua alma a Deus, deve apresentá-la purificada. Ao entrar no templo do Senhor, deve deixar lá fora todo o sentimento de ódio e de animosidade, todo o mau pensamento contra o seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por essas palavras, abre aspas, deixai ali a tua oferenda diante do altar e vai te reconciliar primeiro com o teu irmão, fecha aspas, se queres ser agradável a Deus. E assim, com esse trechinho, podemos refletir que devemos evoluir em tudo, até na forma de nos relacionarmos com Deus através ali da prece, daquilo que oferecemos de nós a essa divindade que nos criou. E fica claro que essa divindade maravilhosa, amorosa, nos pede apenas para que sigamos a lei natural que foi deixada aqui e exemplificada pelo Filho maior, por Jesus, nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Queridos irmãos, fiquemos aqui com essas reflexões e até o próximo encontro. Que Jesus esteja sempre junto ao coração de cada um.